Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série da Hondash aqui no canal da Ninja Custom Cars. Hoje nós vamos falar sobre o sistema de energia elétrica do carro, bateria, alternador e o detector de carga elétrica, tá bom? Eu vou explicar o que é e como saber se você está utilizando muito, pouca energia no seu carro, tá bom? Então, vamos lá! Ninja! Bom, esses vídeos técnicos extremamente nichados só são possíveis graças à área de membros aqui do canal da Ninja Custom Cars. Bom, se você gosta desse conteúdo e gosta de informação sobre Honda, sobre Hondash e tudo mais, seja membro do canal, tem um link lá embaixo. É uma ajuda bem pequena, mas só assim é possível continuar fazendo esse tipo de conteúdo, porque vocês sabem que no YouTube visualização é monetização e vídeos como esse, obviamente, não tem muita visualização e dão muito trabalho de fazer. Então, se você gosta do canal da Ninja, gosta do meu trabalho, seja membro do canal, tem um link lá embaixo e vai ajudar muito para eu continuar fazendo esse trabalho para vocês, tá bom? Então, bora para a Hondash. Bom, como vocês sabem, esse é um vídeo de uma série sobre a Hondash, que é aquele aparelhinho da Honda que faz a leitura da ECU. Caso você esteja chegando agora nesse vídeo e não sabe o que é a Hondash, vai na playlist da Hondash, está aqui na descrição para você acompanhar tudo. Tem vídeo que eu explico todos os parâmetros, falo sobre o som da lambda, falo sobre a leitura da interface, como configurar, como importar e tudo mais, tá? Então, se isso aqui é seu primeiro vídeo da Hondash, vai lá na playlist, assiste tudo até chegar nesse. Bom, e para você que está acompanhando essa série há muito tempo, hoje vamos falar sobre energia elétrica. Bom, como vocês sabem, a Hondash faz a leitura de todos os dados que o carro manda para a central. A Hondash, ela lê tudo que está ali. Como eu tinha dito naquele vídeo sobre todos os parâmetros, existem parâmetros que são simulados, existem parâmetros que são lidos direto da central. Existem 3 dados na Hondash sobre energia elétrica. São eles: bateria, que ele mostra a voltagem da bateria. Existe o alternador. Como vocês sabem, o alternador ele faz a energia mecânica transformar em elétrica para carregar a bateria e manter o carro ligado quando você está com o motor em funcionamento. Se você deixasse só na bateria, sem o alternador, ela ia descarregar e ela não ia existir mais em pouco tempo. Então, para isso que serve o alternador. Mas o alternador, ele tem uma placa e ele envia informações de voltagem lá para a bateria. E existe o detector de carga elétrica. E ele faz a leitura, né? O detector de carga elétrica, ele faz a leitura da carga elétrica que está passando para o carro. Então, basicamente, esses são os 3 itens. Agora nós vamos configurar na Hondash os 3. Então, aqui na Hondash, nós vamos colocar segurou, parâmetro. Você vai procurar aqui alternador, tá? Vai ser um dos primeiros, ar-condicionado, depois alternador. E lá dentro nós vamos ter 3 valores, como eu ensinei. Esse primeiro, ele vai indicar se o alternador está ligado ou não. Então você pode ver que a faixa dele é 0 ou 1, binário. O controle nada mais é do que o binário, ou seja, 0 e 1, e ele mostra se o alternador está funcionando ou não. Ok, vou deixar aqui em cima. Aqui de baixo, novamente, parâmetro, alternador. Nós vamos colocar FR, que vai indicar para a gente a porcentagem de uso do alternador. Ok. E nesse último aqui, nós vamos clicar em voltagem. O FR voltagem é a voltagem que o alternador está mandando lá de informação lá para a central. Então, se você acelera um pouco mais o carro, ele sabe que o alternador está trabalhando um pouco mais, ele diminui. Eu vou mostrar tudo isso no gráfico em funcionamento. E o FR nada mais é do que uma porcentagem. Se você olhar, ele vai ter o gráfico exatamente igual à voltagem, como uma releitura da voltagem. Então você consegue, a partir de uma porcentagem, né, que é exatamente dessa voltagem de 0 a 5, eles fizeram uma porcentagem de 0 a 100, para indicar quanto do alternador está sendo utilizado naquele momento. Nós vamos mostrar agora ele em funcionamento. Para isso, eu vou deixar esse áudio sem a lapela, para a gente poder ouvir o motor, tá? Que a lapela, ela ignora alguns sons. Vamos lá, então. Bom, então vamos lá. Se vocês observarem aqui em cima, o controle do alternador 0 e 1. Então, a gente sabe que o alternador tá ligado, que ele tá mandando informação lá para a central, tá?
Aqui embaixo vocês podem ver que existem os dois gráficos, tanto porcentagem quanto voltagem. Então, ó, estamos com tudo desligado no carro, farol e tudo mais. Eu vou dar uma acelerada para que o alternador gire um pouco mais rápido. Observe que a porcentagem e a voltagem, elas têm o mesmo gráfico. Então, nada mais é do que uma releitura uma do outro. Nesse caso, eles só colocaram uma porcentagem para ficar melhor a visualização. Mas percebam que o gráfico, ele trabalha exatamente igual. Agora vamos lá, vamos ver a utilização do alternador. Eu tô com tudo desligado, eu vou ligar o primeiro estágio do farol. Percebam que nesse momento ele já está utilizando uma porcentagem maior do alternador, ou seja, mandando mais ou menos 2 volts de informação de uso do alternador. Vou ligar o farol alto, mais um pouco da porcentagem. Você viu que ele deu um pico e ele dá uma estabilizada, mas de qualquer maneira, essa aqui é a minha lenta que está variando, tá? Mas de qualquer maneira ele utiliza mais. Nesse mesmo caso, se eu acelerar um pouco, a gente utiliza a força do motor e um pouco menos do alternador do que se a gente colocasse ele em ponto morto. Vou dar um exemplo aqui, eu vou dar um pisca, ó. Ou seja, toda a utilização elétrica. O nosso segundo item é voltagem de bateria. Se você olhar lá no aplicativo, ele não tem um subitem, tá? Ele é só o item voltagem da bateria. A sigla é BAT, lembrando que é em inglês, né, essas siglas, e ele indica a voltagem da bateria. Isso aí nada mais é do que um voltímetro do seu carro. Então, quando você estiver desligado, o carro normalmente fica 12, 11.9, 11.8 volts. Quando você liga o carro e o alternador está ligado, o carro vai ficar numa média de 13,8, 14 volts. Bom, já aqui em cima, nós vamos colocar o parâmetro da bateria. Então, se você ver aqui, lembrando, ele está como voltagem da bateria, porque ele só tem um parâmetro aqui dentro. Clicando, ele não vai dar essa opção do tipo, né, uma subcategoria, e a faixa você vai ver que é 0 a 18. No caso da bateria, nós vamos trabalhar entre 0 e 14 ou 15 no máximo de voltagem. Tá? Então, vamos deixar esses parâmetros e vamos ligar o carro. Se a gente olhar ali a voltagem da bateria, 14 volts, ou seja, quer dizer que com o carro ligado, geralmente a nossa bateria tem 12 volts. Mas com o alternador ligado, ele vai carregando o tempo todo a bateria. Se eu desligar o carro, deixa eu só pôr chave para ele não desligar. Essa é a voltagem da nossa bateria, ó, 11.8, 11.7, que eu tô com o farol ligado. Se eu deixar o farol ligado para sempre, nós vamos perder toda a nossa bateria, que é igual você esquecer ele ligado, ó. Então, isso aí é um voltímetro comum, como qualquer um que vocês conhecem, mas é interessante que tem esse dado na Hondash. Você já sabe se o alternador tá bom ou não por ali. Então, se você ligar o carro e a bateria começar lá 11, 10, o alternador não está carregando. E o último parâmetro é o detector de carga elétrica, ELD. E esse detector de carga elétrica, como o nome já diz, ele detecta a carga elétrica utilizada no carro. No caso desse, nós vamos ter 2 subgrupos. O atual, que é medido em amperagem, e a voltagem, que é medido em volts. Vamos aqui colocar os 2 parâmetros. O primeiro nós vamos colocar atual em amperagem e o segundo em voltagem. Diferente do alternador, que ele mostra a tensão em volts e ele converte isso em porcentagem, no caso do detector de carga elétrica, você pode ver que a amperagem, é a corrente elétrica passando pelo detector, é inversamente a voltagem, que é a tensão que ele vai gerar para indicar lá para a central. Então, se você olhar os 2 gráficos, eles são inversamente proporcionais. Quando a corrente aumenta, a voltagem, a tensão, diminui. Então, agora nos gráficos da Hondash,
eu vou mostrar como ele vai indicar na parte da amperagem, que é a corrente, e na parte da voltagem, que é a tensão enviada lá para a central. E percebam que o detector de carga elétrica e a voltagem, eles parecem ter o mesmo gráfico, só que eles trabalham invertido. Nós temos com o carro ligado 28 amperes passando por ali. E no caso, a informação que ele dá, 2.43, 45 volts. Eu vou ligar o meu farol e percebam que a gente já começa a utilizar 37 amperes ali do detector de carga elétrica, e na voltagem percebam que é o inverso. Quanto mais amperagem a gente usa, menos voltagem ele manda de informação. Vou ligar o farol, vou desligar, vou colocar o pisca. Então, essas são as informações de energia que nós temos no carro ligado. Aqui o alternador, a utilização do alternador em duas formas diferentes. A nossa voltagem da bateria, então a gente utiliza isso como um voltímetro, e o detector de carga elétrica. E percebam que essa informação não varia de acordo com o motor, tá? Ele só está detectando a quantidade de eletricidade que estamos utilizando nos componentes do carro, diferente do alternador, que está conectado diretamente na correia lá no motor. Toda vez que você liga um componente elétrico, ele utiliza mais amperagem. Então, liga o farol, liga o pisca, liga o rádio. Você vai saber a quantidade de energia que está sendo utilizado no carro. Esse aqui foi um bom teste. Quando a gente colocou a lâmpada LED no carro aqui, a gente pôde comparar a quantidade de energia elétrica gasta com uma lâmpada halógena e uma lâmpada de LED. Depois eu vou gravar sobre isso, mas não lembro agora de cabeça, mas era uma coisa assim, a lâmpada halógena gastava uns 20 amperes ligadas e a lâmpada LED 5. Então, já dá para ver a quantidade de energia que gasta uma lâmpada halógena e uma lâmpada LED. Isso você pode fazer teste colocando som, subwoofer, tudo parte elétrica do seu carro, você vai ver o quanto está gastando e se você está gastando demais. Se você está utilizando muito do alternador, muita carga elétrica, se você pode estar sobrecarregando ali energia elétrica no seu carro. Lembrando, essa série vai continuar, eu vou fazer o vídeo sobre som da lâmpada, sobre os erros de som da lâmpada, mas é um vídeo um pouquinho mais complexo, porque eu vou trocar minha som da lâmpada, eu vou mostrar o antes, vou mostrar o depois, então ele está sendo um pouco mais complexo, então ele está demorando um pouco mais. Bom, eu agradeço todo mundo que é membro do canal. Se você não é membro do canal, seja membro do canal da Ninja aqui, dá uma força para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. E muita coisa tem por vir aqui no canal, muito mais live. Tivemos 2 lives para membro e uma live aberta. Tá tudo gravado aqui no canal, caso você queira assistir. E teremos muito mais conteúdo sobre esse, tá bom? Bom, meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!